Eu quero ler alguns versículos, nós vamos começar no capítulo 1 de Jó. Capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que declaração imponente a respeito da vida deste homem. Agora no capítulo 2, no verso 7 e no verso 8, já traz uma outra narrativa aqui a respeito da realidade do homem, aqui agora dentro dessa circunstância. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó pegou um caco de telha para raspar-se e sentou-se no meio das cinzas. A história é conhecida, não é novidade para ninguém aqui. A história de Jó, um livro considerado dentro da teologia como o primeiro livro escrito da Bíblia, escrito primeiro até que o Pentateuco, e o relato do livro de Jó diz que Satanás se apresentou diante do trono de Deus. Imagine uma reunião, uma assembleia, e Satanás se apresenta ali. E Deus fala para ele a respeito de Jó. Satanás coloca diante de Deus uma situação ali, e para poder resumir e entrar direto na mensagem, porque é uma história conhecida, Deus libera a prova, o desafio, e Satanás toca na vida de Jó. E esse homem íntegro, justo, reto, respeitadíssimo por todos, o homem mais rico, extremamente honrado, com filhos, bem casado, próspero. Pensa num cara bem sucedido, que a vida dava certo em tudo, que aonde ele colocava a mão virava ouro. Uma vida que funcionava, sabe? Cara diferenciado. Mas o dia mau chegou, a frustração chegou, o problema chegou, o caos chegou na vida de Jó. Ele perdeu tudo. E foi como que num estralar de dedos, todos os bens foram água abaixo, os filhos morreram num acidente terrível, a doença chegou no teu corpo. O dia mau chegou para esse homem. E aqui já tem uma lição muito interessante para nós, porque a integridade de Jó, a justiça de Jó, a sua bondade, sua fidelidade a Deus, a sua conduta diante dos homens, não livrou ele desse dia mau. Não o livrou desse dia de angústia, desse dia de aflição. E por que que isso se deu? Porque a justiça humana, a retidão humana, a integridade humana não consegue atender os padrões de Deus. Agora você imagine um homem que acabou de perder tudo, falido, perdeu todos os recursos que tinha, e era muito, acabou de perder todos os filhos e adoeceu. Olha o quadro, percebe o quadro? Terrível. É realmente um momento terrível na vida desse homem. Agora imagine que diante de toda aquela mazela, ele está conseguindo enxergar a realidade do ser humano. E qual que é a realidade do ser humano? É que todos nós pecamos e fomos separados de Deus. Essa separação de Deus por conta do pecado colocou o homem nessa condição aonde ele está à mercê da ação do diabo. A consequência, o que aconteceu com Jó aqui, não foi fruto de um pecado pontual, como seus 3 amigos que o visitaram mencionavam insistentemente, dizendo: Jó, você pecou, confessa o teu pecado, não é possível, não pode estar acontecendo isso com você, se você não pecou. E eles de fato tinham razão, mas não era um pecado pontual, se tratava do pecado original. Por conta do pecado original, do pecado de Adão e Eva, do pecado que se estendeu a toda a humanidade, todos nós, independente da quantidade de dinheiro que tem,
da família linda que possui, da casa que mora, do carro que anda, do status, da fama, do poder, do título, da beleza, independente. Esse pecado, uma hora ou outra, vai me matar. Porque o salário do pecado é a morte. Então Jó percebe que tudo aquilo não atendia a sua principal necessidade. Que necessidade era essa? Imagine esse homem agora, diante de Deus. Ele está morrendo, Deus tem vida. Ele está miserável, Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Ele está arrasado, Deus tem alívio. Ele está nas trevas, Deus é luz. Ele está fracassado, Deus é glória. Ele percebe que tudo que ele precisa está em Deus, mas um abismo, tem um abismo gigante. Tem um abismo que não é possível passar. Não se pode tocar em Deus naquele estado, naquela situação, naquela condição. Porque ele está morto em seus pecados e delitos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E aqui cai por terra aquela ideia religiosa de que, como que você pode falar que eu tenho pecado se eu não mato, não roubo, eu sou uma pessoa boa, tenho uma família, trabalho, não faço mal para ninguém? Quantos já ouviram pessoas falarem isso? Não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém. Estou vivendo a minha vida aqui. Eu não gosto dessas conversas de crente, de pecado, não. Que pecado é o cara que mata, que trafica, que rouba e tal. Tem muita gente que fala isso. É uma mente religiosa. Porque o pecado, o que ele afeta, o que ele traz e o que ele produz, alcança Jó, o homem mais íntegro, e alcança o mais sem vergonha, o mais pilantra que tem. O efeito do pecado não tem a ver só com uma circunstância momentânea na terra. É claro que Deus, na sua justiça, e porque tudo que o homem planta ele colhe, a pessoa que vive fora de princípios, ela vai colher aquilo que ela está plantando. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na eternidade. Mesmo que Jó tivesse vivido e morrido com toda a prosperidade, com toda a saúde, com toda a bênção, com toda a família linda que ele tinha, sem que nada disso acontecesse, ainda assim ele estaria sentenciado à morte. E o que é a morte? A morte é a separação da criatura do Criador. Deus disse ao homem no jardim do Éden: se você comer, certamente morrerás. Era a única ordem que foi dada. Era a única orientação que foi colocada. Era a única regra que foi estabelecida. Deus criou o homem, colocou no jardim, deu domínio, deu sabedoria, sua imagem, sua semelhança. Deus fez tudo. E deu apenas uma instrução: não coma desse fruto. O homem tinha que fazer apenas a sua parte, que era obedecer a uma única instrução. O homem podia comer de tudo, menos daquele fruto. E sabe como que eu trago isso para a nossa vida? Pensa bem. A gente pode tanta coisa, por que a gente faz questão de colocar a mão, a boca, o pensamento naquilo que não pode? A gente pode tanta coisa. Você pode tudo, poxa, não pode isso só. E aí a gente vai mexer naquilo que a gente não pode, trazendo problema, trazendo desajuste, porque é isso que o pecado faz. O pecado desajusta tudo. O pecado separou o homem de Deus, contaminou o homem. E o homem natural, que é esse homem contaminado pelo pecado, ele não tem disposição em buscar a Deus, ele não consegue fazer sozinho, ele não entende a mensagem do Evangelho, ele não entende o que aconteceu, se o Espírito de Deus não revelar, se o Espírito de Deus não iluminar o entendimento, se o Espírito de Deus não trabalhar a sua percepção da vida, não mexer no seu jeito de ver as coisas e de entender. A salvação depende de uma ação sobrenatural do Eterno. E aí nós chegamos no versículo principal da mensagem, Jó capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 25. Gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Olha só o que diz o texto.
Preste atenção, se você não estiver acompanhando, preste atenção. Jó capítulo 9, a partir do verso 25, diz assim, é Jó falando, minha vida corre mais depressa que um atleta, está passando rápido demais, está escorrendo entre os meus dedos, foge sem jamais ver a alegria, desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer as minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos. Pois eu sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então de que adianta continuar lutando? Percebe o que ele está dizendo aqui? Não importa o que aconteça, eu serei ainda culpado. Então por que continuar lutando? Jó está entendendo exatamente o quadro da humanidade. Ele percebeu que a sua integridade, a sua justiça e todo o seu glamour e toda a sua suposta justiça cravada no teu braço, no seu ego, não atendeu, não resolveu o problema. Ele está diante de Deus, e Deus tem um padrão elevadíssimo, porque Deus é santo, 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 Deus não negocia. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele, nem levá-lo a um tribunal. Se ao menos, é este o versículo, se atente para isso, olha o que Jó diz, se ao menos houvesse um mediador. A palavra mediador aqui, na sua essência, na sua origem, ela traz a ideia de alguém que represente os dois lados. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Olha o que Jó está falando. O problema da minha vida é o pecado que me distanciou de ti, ó Deus. Se houvesse um mediador, se houvesse alguém que nos aproximasse um do outro, porque eu sei que a vida que eu estou perdendo está em ti. Eu sei que a alegria que foi embora está no Senhor. Eu sei que a derrota que chegou, a vitória está no Senhor. Eu sei que não existe vida fora da tua presença, mas eu não consigo chegar aí. Minha justiça não atendeu, minha justiça não conseguiu, não tem nada a ver com a justiça do homem, não tem nada a ver com mérito. Se houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse. Eu quero responder aqui ainda nessa introdução 3 perguntas, ou melhor, quero responder uma pergunta com 3 respostas. Por que que nós necessitamos de um mediador? Por que é necessário esse mediador, esse advogado, essa ponte? Por que precisamos de um? Então, primeira resposta, porque nós somos criados por Deus. Porque o ser humano foi criado por um Deus todo-poderoso. Eu e você somos frutos de uma criação extraordinária, de um Deus eterno que está num nível tão elevado que eu e você não conseguimos ter nada de discernimento da grandeza de Deus. O que nós sabemos de Deus é o que Ele revelou na palavra. O que Ele revelou é o que nós estamos, no momento, capacitados para entender. E só conseguimos absorver com verdade, com essência, quando o Espírito Santo ilumina o entendimento.
Porque se o Espírito Santo não iluminar, a gente também não entende. Mas o que nós sabemos de Deus é o que Ele revelou. Mas nós estamos falando de um Deus soberano, que criou o universo, que criou tudo, que sustenta tudo. Não cabe na nossa mente um negócio desse. Ele é eterno, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. É um Deus soberano que governa sobre tudo. É algo extremamente além da nossa percepção humana limitada. Fomos criados por Deus. Olha o que diz Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O que Lucas está dizendo aqui no seu relato em Atos dos Apóstolos é que sem Deus não somos nada. Fomos criados por Ele. Ou seja, dependência. A vida não nasceu em mim e em você. A vida nasce em Deus. Se nós fomos criados por Ele, é claro que nós precisamos ter contato com Ele, mas o contato foi rompido. Então por que nós precisamos de um mediador? Exatamente por isso, porque o pecado rompeu a comunhão. Resposta número 2. O pecado rompeu a comunhão, e nós que estávamos no jardim, desfrutando da presença, se relacionando, nessa vida abundante, cheia de paz, cheio de fartura, cheio de amor, perdemos o relacionamento, perdemos a comunhão. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado não trouxe apenas culpa, ele trouxe separação, ele rompeu a ligação. Perdemos a comunhão com Deus. Perdemos o relacionamento. O mundo não está apenas difícil. A gente ouve muito isso, né? O mundo está difícil. O mundo não está apenas difícil. O mundo está literalmente caído, separado de Deus. Fome, morte, depressão, tristeza, derrota, guerras, catástrofes, doenças, tudo isso é consequência do pecado. De um mundo caído. Do homem vivendo segundo os desejos do seu coração. Do homem natural vivendo segundo os padrões desse mundo, seguindo os desejos da sua natureza. Esse é o resultado. Precisamos de um mediador, porque em pecado não conseguimos buscar, não conseguimos acessar. Por que precisamos de um mediador? Porque o homem é limitado e está exposto. Somos limitados e estamos expostos. Expostos a ataques, expostos a circunstâncias, expostos a fraquezas. Olha o que o próprio Jó diz no versículo 2 e 3 do capítulo 9. Como pode o homem ser justo para com Deus? Se o homem quiser contender com Deus, nem a uma de 1000 coisas ele lhe poderá responder. Então Jó está confessando e reconhecendo a sua limitação carnal de homem, de ser criado limitado diante de um ser soberano, poderoso, que o criou, que deu para ele a vida. Jó era íntegro diante dos homens, mas essa integridade não atendia a necessidade diante de Deus. A moralidade de Jó não conseguia atravessar o abismo para acessá-lo novamente ao Criador e ao Deus soberano. Por isso Jó entende e declara: não há um mediador entre nós. Se houvesse um juiz, se houvesse um árbitro, se houvesse alguém que intermediasse, é por isso que nós precisamos desse mediador, desse advogado, de alguém que faça essa ponte, que faça essa conexão, que restaure a comunhão, que restaure o relacionamento. Alguém que represente os dois lados. Alguém que consiga tocar em Deus sem ser destruído. E alguém que consiga tocar no homem, entendendo as suas fraquezas e as suas limitações.
É exatamente aqui que o Evangelho entra com a resposta. E Paulo traz um versículo extraordinário que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Imagine comigo, Jó desesperado no pior momento da sua vida, dizendo: se houvesse um intermediador, não há ninguém que nos ligue, não há ninguém que faça a ponte, não há ninguém que crie uma conexão. Mas lá na frente, Paulo, na carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só homem, mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é a resposta. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós aqui não anunciamos um protocolo de regras do que pode e o que não pode. Nós te encorajamos a andar com o Espírito Santo, a ser cheio do Espírito de Deus, a ter sensibilidade da sua voz, a se instruir na palavra, a ser cheio da presença do Senhor, a andar com Ele, ter um relacionamento diário. O Senhor Jesus é esse advogado, essa ponte, esse acesso. Ele é o mediador perfeito, o sumo sacerdote infalível. Ele é sumo sacerdote, é profeta e é rei. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele é o Deus adorado aqui, confessado aqui. Agora uma outra pergunta, e aqui eu entro no corpo da mensagem: por que Jesus é o mediador perfeito? Porque nós já entendemos que precisamos de um, porque estamos mortos em nossos pecados e delitos. Precisamos de um porque temos que restaurar a comunhão com o Criador. Precisamos de um intermediador, já está definido isso. E por que Jesus é o mediador perfeito? Porque Ele é a verdadeira ponte, porque Ele é de fato o real caminho, verdade e vida para Deus. Vamos lá? Primeiro, Jesus é o mediador perfeito porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E para ser um mediador perfeito, tem que acessar os dois. Tem que se comunicar com os dois. Jesus é Deus. João 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus não é apenas um mestre, um profeta, Ele é Deus. Cristo significa ungido, o Messias. Jesus Cristo, ungido, o Messias. Deus Todo-Poderoso, Jesus é Deus. Hebreus 1:3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que Jesus falava a respeito do Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é Deus. A maneira aonde eu vejo a divindade total de Jesus quando Ele esteve entre nós foi quando Ele recebe, por exemplo, a adoração. Quando Jesus recebe a adoração, quando Jesus perdoa pecados, alguns acreditam ou preferem ver a divindade de Jesus quando Ele curava os enfermos, mas profetas também curavam, profetas também faziam sinais. A divindade de Jesus fica muito nítida quando Ele recebe e aceita a adoração. Por que Jesus é o mediador perfeito? Porque Ele é homem. E o texto bíblico declara unanimemente que Jesus é homem, porque o mediador precisa ter contato com os dois lados. Jesus é Deus, Jesus é homem. Olha só o que diz João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele encarnou, o Deus soberano deixou a sua glória, veio a este mundo e se fez carne, servo. Jesus é homem. Filipenses 2, 6, 8. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele não apenas nos visitou, Ele se fez um de nós. Entrou no tempo, o eterno entra no tempo. O Criador entra na criação. É muito forte isso.
Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus, na condição de homem, entende a fraqueza do homem, a limitação humana, a situação precária do homem. Ele conhece, Jesus conhece enquanto esteve aqui, angústia, fome, sede, sofrimento, cansaço. Jesus experimenta tudo isso. Ele tem total condições de tocar o homem nesse trabalho de intermediar, de ser advogado. Ele pode tocar o homem e ele também pode tocar Deus, porque ele é Deus. Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Essa é a pregação legítima e autêntica do Evangelho. É a respeito dessa mensagem que Paulo disse: se alguém pregar alguma outra mensagem que não seja essa, mesmo que seja um anjo do céu, que ele seja amaldiçoado. Não existe uma mensagem nova, existe uma mensagem que se renova a cada manhã. Que mensagem é essa? A mensagem de que existe um Deus todo-poderoso, triuno, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a poderosa Trindade. E o Filho se fez carne, habitou entre nós, encarnou como homem, para pagar a conta no nosso lugar, para fazer a ponte, para fazer essa mediação, para poder nos levar de volta para o Pai, para poder nos dar vida e vida com abundância, para trazer luz aonde tinha trevas, para restaurar o que estava quebrado, para restituir o que foi roubado. Nós temos vida e vida com abundância em Jesus Cristo, porque Ele é Deus e porque Ele é homem. E por que é que Jesus é o mediador perfeito? Porque Ele ressuscitou. É homem, é Deus e ressuscitou. No Éden, a consequência do pecado foi a morte. Na cruz, a consequência da obediência foi a vida, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte. Porque a morte só pode atuar quando há jurisdição legal. E o meio pelo qual a morte legisla é através do pecado. Quando ela se deparou com Jesus e foi dar a sentença final, não havia pecado. E porque não havia pecado, ela não teve condição legal e jurídica de atuar. Então, quando Jesus ressuscita, é Deus declarando: o sacrifício foi aceito, a morte foi derrotada, a morte perdeu. Agora a conexão é real, a ponte foi feita, o caminho foi aberto, o precipício foi fechado, o véu foi rasgado. E agora o homem pecador, limitado, através de Cristo foi justificado e tem acesso a Deus pela graça. Isso não vem de vós, é dom, é graça. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos render e confessar com a nossa boca, crendo no coração, que Cristo é, que Jesus é Senhor, único Senhor e Salvador da minha alma. Confessar os meus pecados, reconhecer minha condição caída, fracassada. Não importa o quão bom você acha que é, não importa o quão justo você acha que é, o quão moral você se considera. Eu sou um cara bacana, sou um cara firmeza no meu trabalho, na minha casa, na minha vida. A sua justiça para Deus é trapo de imundície. A justiça do homem para Deus é como trapo de imundície. Nós necessitamos desesperadamente de um mediador que seja Deus, que seja homem e que tenha vencido a morte. E Ele é Cristo. É Jesus. O mediador não podia morrer. Se ele morre, o apóstolo Paulo diz que é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitasse, é vã, é inútil a nossa fé. Porque para ser mediador ele tinha que vencer a morte. E ele o faz quando ele ressuscita.
A morte entra por causa do pecado. Cristo sem pecado neutraliza a morte. Olha só. Atos 2:24. Deus, porém, o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse por ela retido. A morte não tem autoridade sobre Jesus. Ele entra na morte e sai vencedor dela, com vida, e a vida com abundância que ele veio trazer para nós. Romanos 4:25, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Eu vejo tanta gente correndo de igreja para igreja, indo atrás de religiões diversas. Vai para a igreja evangélica, vai para o espiritismo, vai para não sei onde, vai para tudo que é religião já passou. Todas as alternativas possíveis já procurou, para poder atender uma necessidade, para poder se ver liberto de um problema, para poder prosperar, para poder ter uma vida melhor. Não existe milagre maior na minha e na sua vida do que a justificação conquistada em Cristo. O maior milagre na vida do ser humano é essa conta, a conta do pecado que foi paga na cruz. Enquanto eu e você não entendermos o poder do pecado, a destruição que ele causou, o mal que ele causou, entendermos o que Cristo fez por nós, pagando essa dívida diante de Deus, para abrir um caminho para o Pai, tudo nessa vida vai sempre ser uma bola de neve. Você conquista e quer mais, conquista e quer mais, conquista e quer mais, conquista e quer mais, porque esse é o ego humano, é a vida humana. O homem nunca se satisfaz, sempre quer mais, e a gente continua querendo mais, o tempo todo. Me dá uma explicação sensata do que faz um político que já tem milhões continuar roubando, mesmo indiferente à desgraça que está o país em vários lugares. Me dá uma explicação sensata. O que faz um homem agir dessa maneira? Não tem cabimento, não tem sentido. Por quê? Porque esse é o homem. E tem muitos de nós, tá? Eu estou falando de mim, que acusa aqui de fora. Mas eu fico me perguntando, será que na hora que se eu chegar lá, se eu fosse um político, se eu fosse um candidato, na hora que eu chego lá e percebo que se eu não dançar conforme a música, eu vou perder benefícios, privilégio, conforto, será que eu não viraria mais um pilantra? Porque esse é o ser humano, querendo ver seu lado, quer resolver o seu, quer livrar o seu, quer o melhor para si. Bife maior no meu prato. É assim ou não é? Cristo fez o oposto. Ele deixou sua glória para vir para uma favela. Deixou a adoração para vir receber insulto e cuspe na cara. Deixou sua condição de rei para se fazer servo. Deixou o seu trono para poder pegar uma vasilha d'água e lavar o pé sujo de 12 machos. E subiu numa cruz. Não tem sentido, não tem cabimento, não cabe no entendimento do homem, porque esse amor não se explica. Esse amor não passa pelo nosso coração. Nós conhecemos outro tipo de amor, não esse que serve, que se rende, que se doa, que se entrega sem querer nada em troca. Nada em troca. Essa mensagem não faz com que você pague nada. Não é estranho? Porque a gente paga por tudo. E aí alguém vem e fala para você, você está sentenciado à morte por conta do pecado, não tem o que você possa fazer. A não ser que você entender que é um pecador, esse pecado que te sentenciou, sem Cristo você não tem acesso a Deus, não tem vida, e para você conquistar isso, basta crer, confessar, se render. Aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 15, 55, 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na ressurreição, Cristo derrota a morte. O pecado trouxe condenação e morte. Jesus trouxe reconciliação e vida com abundância. Jó precisava de alguém que o ajudasse a atravessar o abismo. Esse alguém é Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou e vive eternamente, e voltará. Voltará porque ele disse em João 1,14, eu estou indo preparar lugar, e voltarei para vos buscar. Então a nossa parte é nos render. Se renda a Cristo hoje. Entregue sua vida a Jesus hoje. Sabe por que tem muita gente que para, não consegue avançar, não consegue romper, não consegue crescer, não consegue frutificar? Porque quer que as coisas aconteçam assim, e não é assim. Eu estou pregando relacionamento aqui, eu estou anunciando vida com Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados e confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome é escrito no livro da vida, ele é salvo e recebe o selo e o penhor do Espírito Santo. É palavra de Deus. Mas você não vai sair daqui como se fosse transformado por um passe de mágica. Você vai sair daqui com os mesmos desejos, mas agora não mais com a mesma natureza. Agora com a natureza de Cristo, selado pelo Espírito, você tem poder do alto para poder vencer a tua natureza caída, para poder vencer as ofertas do mundo, para poder ser luz no meio das trevas, para poder ser sal, para poder fazer a diferença. É exatamente isso que a obra de Cristo produz em nós nessa vida. A justificação produz em nós, através do Espírito Santo, a regeneração, e a santificação é um processo. Eu creio absurdamente no que foi feito aqui. É um ato profético maravilhoso, é bíblico, simbólico, profético e bíblico. Jesus foi apresentado a Deus no 8º dia. A apresentação a Deus, apresentar a criança, é realmente maravilhoso. E eu creio que o Senhor ouve as nossas orações e derramou sobre essa criança algo do céu. Eu creio nisso. Mas uma coisa é fato: se essa criança for educada pelos pais, aonde ela habita, cresce num lar sem princípio cristão, sem ensinamento cristão, sem testemunho dos pais, a gente não está fazendo a nossa parte. Fizemos a nossa parte, consagramos, entregamos, oferecemos, mas Deus disse aos pais: eduque os teus filhos nos caminhos em que ele deve andar, para que crescendo não se desvie dele. Se eu venho aqui e ofereço a minha criança a Deus como um ato religioso, mas vivo uma vida desgraçada, pai bate na mulher, a mulher trai o marido, uma confusão, bebida dentro de casa, droga, compra e não paga, briga, vida toda desorganizada, bagunçada, o que essa criança vai ser? Porque o relacionamento com Deus, ele passa pela verdade, entrega, renúncia, vida santa, vida pura. Isso é vida na palavra. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. É sim, sim, não, não. Quem é você? Tem um monte de gente que vem na igreja por interesse, só para poder cumprir um rito. Vem para receber alguma coisa, não vem para entregar nada. Você acha que Deus quer o seu dinheiro? Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Se tem alguma coisa que Ele quer de nós, é o coração. Mas por que então que fala de dinheiro na igreja? É porque é automático. Quando eu entrego o meu coração, a primeira coisa que eu me desprendo é do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é como se fosse um ídolo, é comparado com Deus. Então tem uma conexão aqui, mas nem é disso que eu quero falar. O tempo todo aqui eu estou falando de relacionamento.
Decida crucificar o seu ego, o seu eu na cruz e viver uma vida santa na dependência de Cristo. Buscando na palavra os fundamentos para tomar decisões. Buscando na palavra os princípios para tomar atitudes. Buscando no Espírito Santo o entendimento da palavra para ser um homem e uma mulher diferente no seu dia a dia, na maneira como você compra, vende, negocia e vive em todas as esferas, na sua família, no seu trabalho, aonde for, como cidadão, como pessoa, aonde você estiver, com a mente de Cristo, você entra para fazer a diferença, como sal da terra, luz do mundo, igreja, corpo de Cristo. Amém? A minha oração é para que Deus, em nome de Jesus, nos dê graça para vivermos essa palavra. Porque o Senhor Jesus fez algo extraordinário por mim e por você. Por esse motivo, Ele é o único digno de ser honrado, adorado, exaltado e glorificado. Amém? Vamos ficar de pé? Santo e soberano Deus, eu te agradeço em nome de Jesus pela tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus pelo seu direcionamento, porque nos trouxe uma mensagem de fortalecimento, de vida, de esperança. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Volta para buscar a sua igreja. Volta para buscar a sua igreja. Nós precisamos do Senhor. Nós ansiamos pelo teu retorno. Ansiamos pela tua volta. Volta, soberano Senhor. Volta, maravilhoso Jesus. Volta para levar os seus. Volta, volta, volta. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir em pureza, santidade e poder. Nos dá graça para não nos conformarmos com este mundo, mas vivermos uma vida diferente. Uma vida cheia, dirigida e conduzida pela tua presença e pela tua palavra. Toma os nossos corações, Santo Espírito de Deus, que a sua vontade seja feita diariamente em nossa vida, para a honra e a glória do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês repitam comigo assim, ó. Repita com fé, com ousadia e com autoridade. Diga assim, ó: eu vivo, mas a vida que vivo neste corpo é Cristo que vive em mim. E pela fé em Cristo, eu renuncio o meu eu e entrego a Deus a minha alma, a minha vida, o meu coração, em nome de Jesus. Amém.